Olá, geleieiros! Estamos ao vivo? Me falem aí se vocês me ouvem bem, está tudo certinho. Tô vendo carinhas conhecidas aqui já. Que bom, então tá todo mundo me ouvindo. Morango São Roque, minha aluna. Tamires, minha aluna. Gente, por que eu quis trazer essa live sobre revenda hoje, né? Antes de chamar o nosso convidado. Porque quando eu comecei eu não tinha experiência nenhuma em vendas, então era uma questão para mim assim, eu não sabia por onde começar, sabe? Como abordar os empórios, como que seria a precificação para esse tipo de revenda, então eram muitas dúvidas, eu fui no feeling mesmo. Fui fazendo uma listinha de empórios ali que estavam ali perto da minha região, né, que eram possíveis, que seria possível fornecer. E comecei a entrar em contato assim sem saber muita coisa. E como eu acredito que muitos geleieiros começam como eu comecei, né, sem experiência nenhuma em venda, então achei legal trazer esse tema aqui. Quem vai falar pra gente sobre isso é o Gustavo. Ele é engenheiro de produção, ele é formado em gastronomia também, hoje ele é instrutor no Senai. E ele é fundador da Padaná, né? A Padaná já foi minha parceira. Ele vai contar um pouquinho da história da Padaná para vocês, é bem inspiradora, é bem como a gente começa mesmo, né? Ele também começou do quarto ali da casa dele, então acredito que vai ser bem legal. Deixa eu ver, paciência comigo aqui, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, então deixa eu ver como que eu convido ele. Só esperar ele aceitar agora. Olá, Gustavo, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? E você? Olá, todo mundo Tudo que está aí nos bem. assistindo. Tá me ouvindo direitinho? Ouço sim, você também me ouve? Ouço sim. Ai, que ótimo. Ana, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer estar contigo. Você sabe que nesse tempo aí a gente acabou criando uma relação muito além do empreendedorismo, né? É Então, verdade. é sempre bom a gente ter momentos como esse, que venham impactar pessoas que estão passando por algo que a gente já viveu também, não é mesmo? É isso aí. Eu que agradeço você ter disponibilizado um tempo, ainda mais numa sexta-feira à noite, né? Culpe meus alunos, eles que votaram aí nesse horário, né? Que seria melhor para eles. Então, Mas empreendedor, né? empreendedor não tem horário, não é Isso mesmo? aí, não tem horário para nada. Eu É. já fiz aqui uma introdução do seu currículo. E aí Uhum. eu queria que você contasse para eles resumidamente sobre a Padaná, né? Como que Uhum. surgiu? Claro, com certeza. Bom, a Ana já fez uma pequena introdução, mas acabou que deu um corte aqui, Ana. Eu não sei até onde você disse, mas só para me conhecerem, então, eu sou Gustavo, moro aqui em Barbacena, em Minas. Sou de formação gastrônomo. Primeiro eu formei em gastronomia, depois eu fui para engenharia de produção. E desde da engenharia de produção eu sempre gostei muito do empreendedorismo, sempre fui para essa área, né? A minha graduação toda de engenharia eu busquei por conhecimento nessa grande área da engenharia, grande área da vida. Então, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar, fui para o mercado de trabalho, é, mas sempre com aquela coisa, eu preciso ir para o empreendedorismo, aquela vozinha do empreendedorismo falando aqui na minha cabeça. E aí, logo, pouco tempo de mercado de trabalho, eu falei assim, não, eu estou aqui fora de Minas, à época eu morava em Santa Catarina, e as pessoas, quem é mineiro, talvez vai entender um pouco disso que eu vou falar agora, mas quando a gente está fora de Minas, a gente é muito bem visto
e as pessoas sempre buscam pela nossa cozinha, por tudo que a gente faz de comer, né? Então acabou que eu andava, eu ia conhecendo as pessoas em Santa Catarina, elas sempre diziam: Nossa, você é de Minas, a comida de Minas é isso, é aquilo. Como é que eu faço para comprar, né? Existe essa dificuldade de conseguir comprar produtos mineiros fora de Minas. Então eu fui vendo aquilo e falei assim, por que eu não começo? Já que tem essa demanda. Então eu comprei, na época, acho que 150 potes de doce de leite e falei assim, isso aqui vai ser o início da Paraná. E assim foi. Aqueles 150 potes em 6 meses se transformaram em mais de 30 itens diferentes, produtos diferentes. E assim eu fui vivendo uma coisa de cada vez e a coisa foi multiplicando de dentro do meu apartamento mesmo. O meu quarto foi se transformando numa loja, não é mesmo? E as pessoas foram querendo, foram buscando, até que eu larguei a empresa que eu estava para me dedicar 100% ao empreendedorismo. E foi uma jornada muito bacana. Embora hoje eu não esteja nessa empreitada mais, mas foi algo que contribuiu muito para a minha formação como ser humano. Empreender é muito além de uma profissão, né? É você saber ter várias habilidades ao mesmo tempo, inclusive aquelas que você nem sonhava que pudesse ter. É, Né? São vários desafios. a gente Quando precisa tá se capacitar em várias coisas que a gente nem imagina, né? exatamente isso. Essa multidisciplinaridade do empreendedorismo é uma coisa que torna a função empreendedora muito complexa, não é mesmo? Então, quando as pessoas falam, empreender no Brasil é muito difícil. Gente, empreender vai ser difícil em qualquer lugar do mundo, Aham. porque a função empreender ela é muito Não é complexa. fácil. É, exatamente isso. Então, aí foi acontecendo a Padaná. Ela começou lá em Santa Catarina, depois eu vim para Minas Gerais. E quando foi no ano passado, em 2025, eu precisei tomar a decisão de não continuar com a Padaná, de fechá-la. E foi uma decisão muito acertada também na minha vida. Tomar decisão é inerente à função empreendedor. E uma das decisões que quem empreende pode vir a ter é fechar o seu Uhum. estabelecimento, é decidir parar. Então, isso também foi um aprendizado enorme para mim na minha jornada, que foi Saber a hora certa, né? exatamente. Resiliência é importante, sim, mas saber distinguir a resiliência do cabeça dura, do ser cabeça dura, é muito importante também, Ana. Essa foi um resumo, assim, bem resumido da minha jornada na Padaná. A Padaná me marcou muito, porque assim, eu estava numa época começando, né, a entrar em contato com os empórios e eu fazia uma lista, né? Eu entrava ali no Instagram, selecionava vários que eu achava que ia dar ali um match, né, com a Fruit Afeto e saía disparando mensagem aleatória, não tinha método, não tinha nada, eu só mandava. E nisso eu levava vários nãos, né? Óbvio. E aí eu tava nessa fase, assim, levando não atrás de não, não atrás de não. Aí eu vi o vídeo, o seu vídeo, né, contando a sua história, e eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, eu vou mandar. Acho que vai ser difícil ele querer fazer uma parceria, né? Eu já tinha levado tanta porta fechada, né, na cara, que eu falei, acho que vai ser difícil, mas vou mandar, vou me arriscar. E aí ele aceitou, gente. E foi assim uma maravilha, assim, foi um ânimo para mim ali naquela época e aí a gente seguiu, foi uma parceria ótima, tanto que hoje eu considero amigo, né? Com certeza. Passamos de parceiros. Então foi muito legal. Então, para começar a entrar no assunto mesmo, falar com o pessoal, primeiro eu queria focar no produto. Separei algumas perguntinhas aqui para fazer para você. E a primeira seria quais que são os critérios mais importantes na hora de você decidir revender ou não um produto? Uhum, tá. São vários critérios, tá, Ana? E eles não são fixos. Eles podem mudar de acordo com o produto, enfim. Mas primeira coisa que eu, como empreendedor, como dono de negócio, varejo, tá, olhava era a rentabilidade do produto.
Rentabilidade para mim que vou, o que que me leva a querer revender o seu produto, né? Ele é um Uhum. produto rentável, ele vai ter uma margem de lucro boa para a gente trabalhar, porque varejo ele já trabalha com uma margem muito pequena. Não é um ramo que a gente pode se dar ao luxo de nadar de braçada no lucro. Então você precisa olhar principalmente para números. Empreendedor que não olha para o número, ele vai ter uma dificuldade maior. Então, um dos critérios que eu olhava era a rentabilidade, né? Qual era o percentual, a margem que eu ia conseguir aplicar naquele produto. Depois, a aparência do produto. Impacta diretamente no que você vai conseguir agregar de valor, né? Com toda Impacta na certeza. margem, né? Com certeza absoluta, Ana. A comida em geral, tá? Não, a gente aqui está tratando de geleias, né? A Ana é especialista em geleias e a geleia dela é. Sou suspeito para falar, inclusive. Mas, assim, a comida, de uma forma em geral, a gente sempre vai trabalhar com os sentidos humanos. Então, a gente vai trabalhar com a visão, a gente vai trabalhar com a audição, a gente vai trabalhar com o paladar e com o tato. Então, a gente precisa pensar muito no que o nosso cliente vai ver. É aquilo ali que vai definir se o cliente vai levar ou não o produto para casa. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu bato o olho e eu já sei se o produto vai vender ou não. Porque eu conhecia muito bem o meu cliente. Eu sabia o público que eu queria atingir. É... Então eu olhava muito para a aparência e para a qualidade. O preço é importante? Sem sombra de dúvidas, o preço que você vai colocar na prateleira, ele é importante sim. Mas, se você conhecer o seu cliente, é mais importante que isso. Porque tem cliente que está disposto a pagar por R$ 50 num determinado produto. E tem cliente que está disposto a pagar R$ 500 mil num determinado produto. Uhum. A gente tem que Então, conhecer bem o mercado que a gente está inserido, né? exatamente isso. E a qualidade, ela vai estar muito atrelada ao público que você quer atender. E aí, quando eu digo qualidade do produto em si, qualidade da embalagem, aparência, a forma como você apresenta ele. E outra coisa também isso aí é uma coisa muito pessoal, tá, gente? Todo mundo aí que tá escutando. Eu, Gustavo, eu sempre olhei muito para minha relação com o meu fornecedor. Quem é o meu fornecedor? Qual é a história dele? Como que ele me trata na hora que ele vai vender para mim? Ele só quer vender? Ou ele quer me contar a história dele? Uhum. Hoje em dia a gente busca por histórias. Está todo mundo cansado de marcas. Quem é o dono da Adidas? Não sei. Eu compro porque é Adidas. Né? Não é bom falar nomes, mas enfim. Marcas grandes, quem são os donos? Hoje em dia as Ninguém marcas sabe. que estão crescendo são aquelas que os donos estão à frente dos negócios. Então, o, o produtor, ele ajuda ali na venda também, não é A história de só vida, você que está ali, né? A história da marca, a filosofia. exatamente isso. Hoje em dia a gente não compra só produto mais, a gente compra relacionamento. Quem é essa pessoa? É de Minas. Pô, que bacana. Ser de Minas, no Já meu é caso, outra. já mudava muito. Mas a gente tem, por exemplo, não sei se você tem alunos aqui, se tem pessoas aqui do sul do país, mas o sul do país também tem produtos incríveis. Tenho. E aí tenho alunos que produzem as próprias frutas que utilizam, né? Isso já agrega um valor diferente, né? Já é muito mais Total, valorizado, né? total. Não, essa fruta aqui, vão lá, as amoras foram colhidas da produção própria do produtor, que não tem agrotóxicos, é uma produção mais artesanal, completamente artesanal. Então, você contar essa história do produto faz a diferença na hora de vender. Saber valorizar a história, né? A sua própria história, né? Qual que é o seu diferencial? Saber mostrar ali. Exatamente. Saber contar a história. Quem é vendedor é contador de história. A gente tem que saber contar a nossa própria história. Como que eu comecei, por onde eu comecei. Aí, tô vendo que tem pessoal do Paraná. É, o Morei no pessoal Paraná, do inclusive. Morango São Roque. Amo o Paraná de paixão.
Lá talvez seja chimia, não seja geleia, né? É verdade, lá eles chamam de chimia. Eu morei no sul, para quem não sabe. Lá eles chamam de chimia. Exatamente. Então, a chimia é um produto que em Minas ninguém conhece, mas em Minas é geleia, é a mesma É. coisa. Então, assim, por que trazer o nome chimia para o nosso rótulo? Entendeu? Para o nosso produto, mostrar para quem não é do Paraná, quem não é do Sul, mostrar o que, que é a chimia. Entende? Isso faz parte da história, de uma cultura, de um povo. Então, esses eram critérios que eu olhava muito na hora de comprar. A Padaná, ela vendia história. O produto era o mínimo ali. Uhum. Era bem essa filosofia mesmo, né? De Minas para o mundo todo, né? Pro Então, mundo contar todo. ali a história de produção, tudo. Exatamente. Essa, essa questão da embalagem, eu falo com os meus alunos, né? Para ter um esmero ali, para ter um cuidado, porque o cliente não sabe o gosto do que tem ali dentro, né? A primeira impressão é a que fica, né? O primeiro Uhum. contato é o olhar, né? Uhum. Antes de conhecer o sabor, né? Ela precisa se encantar ali pela aparência. Então, de fato, pensar na embalagem é importante. E aí, pensando assim, que essa live vai ser boa, esse tema não aborda só quem vende geleia, né? Mas qualquer pessoa que venda qualquer produto artesanal. Uhum. Existe um tipo de produto que você evita, mesmo que ele seja bom? O tipo de produto que eu evito, mesmo que ele seja bom, Que você acha que não vai é que vender, meu cliente não está disposto a pagar. Não adianta eu ter um produto excelente se o meu cliente não quer. gostoso, maravilhoso, se o preço não. Não, não é nem sempre o preço, Ana. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso cliente. Isso na jornada empreendedora a gente vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo isso. É, Tem produto que é barato e não vende. Eu tive essa situação dentro da Padaná. Produto de R$ 5 que não vendia. E eu tinha produto de R$ 50 o pote que vendia, e muito. Então, o produto que eu não acho legal a gente trabalhar é aquele que o nosso cliente não está disposto a pagar por ele. E aí, o não estar disposto é uma questão muito pessoal. Mas, às vezes, geralmente é perfil de cliente que você trabalha. Adiantava eu colocar um uísque dentro da Padaná? Não fazia muito sentido, né? Não Não fa... combinava. E Exato. isso que você está falando é importante para nas nossas vendas diretas também, né? O produtor precisa conhecer ali o cliente, precisa entender em que mercado que ele está atuando, né? Para estabelecer preço, para estabelecer que tipo de embalagem que ele vai utilizar, né? Saber o que que Completamente. vai dar saída ali para além da revenda, né? Para as vendas diretas também. Exatamente, porque geralmente pequeno produtor ele não pode ficar refém só de um tipo de cliente, né? Ele precisa vender, pulverizar as vendas dele. Quanto mais ele vender, quanto mais pessoas ele atingir, melhor. Mas um produto que eu não trabalhava era aquele produto que meu cliente não queria comprar, porque senão ia ficar parado. É estoque parado, é dinheiro jogado fora. E aí, então, falando em estoque parado, deixa eu entrar num ponto que eu bato muito com os meus alunos, que é sobre validade. Uhum, Quando eu comecei a Frute Afeto, eu utilizava um método que me dava uma validade muito pequena. E aí, logo ali, rapidamente, eu já vi que aquilo não ia me ajudar a crescer, sabe? Eu não ia conseguir escalar com uma validade muito pequena. E aí, uhum. pensando em você, revendedor, esse período de validade, né, esse prazo de validade também é importante para você? Para É, ter tempo de giro ali na loja, né, para aguentar toda a logística, de chegar aí na sua loja, você ter o tempo de revender. uhum, sem sombra de dúvidas. O tempo de qualidade, o shelf life, o tempo de prateleira, ele está muito interligado à qualidade do produto, tá? Mas tem produtos artesanais que realmente eles não suportam um tempo de prateleira muito longo. Então aí a estratégia também do varejo, a gestão de compras, né? A gestão do seu estoque ali. Mas produtos como geleia, o açúcar, Ana, me corrija se eu estiver enganado, mas o açúcar ele acaba sendo um meio de conservação da fruta, não é Com isso? certeza. Então, teoricamente, geleia a gente parte do princípio de que é um produto duradouro. Uhum. Não é um produto que vai estragar do dia para a noite, né? Então, se ele está estragando rápido aí
Eu acho que geleia, se eu não me engano, a lei são 6 meses, um ano? Como que é? Me A confirma. Anvisa não estabelece, na verdade, né? Aí fica a cargo do produtor mesmo. Do produtor É, a gente estabelece de acordo com os nossos processos, né? É o próprio produtor que estabelece esse período de segurança, de Pois é. acordo com a forma como ele produz. Pois é, então você pensa, você pegar por que que eu vou pegar uma geleia que você está me dando uma validade de 3 meses, sendo que eu tenho fornecedores que me garantem uma validade acima de 6 meses, um ano, Uhum. né? É claro que a gente quer trabalhar com produto sempre fresco, mas a geleia em si, que é um produto, nosso foco aqui, você precisa se atentar a isso. Se um A médico gente já espera que dure muito mais já tempo, né? é esperado por mim como lojista, né? E pelo meu cliente, quando ele abrir, ele não vai consumir um pote de geleia do dia para a noite. É muito difícil. Né? Geleia é uma coisa que você vai comendo ao longo da semana. Então imagina, eu abri a minha geleia, deixei ela fechada na geladeira, daí 3 dias abri de novo e já começa a ter mofo, crescimento, né, bolor ali. Uhum. Uai, isso não é bom, por mais artesanal que seja, mas se a qualidade na hora de produzir o produto, né? Se você faz tudo seguindo a legislação, cuidando muito com a limpeza, você vai garantir um tempo de produto mais longo. Artesanal não quer dizer não profissional, né? Que não foi feito ali de Exatamente isso. forma que vai trazer Artesanal, segurança alimentar, né? artesanal não significa mal feito. É, Né? Artesanal significa eu não tive tecnologias de ponta. maquinário, né? É. Eu fiz com a minha mão, mas estava tudo dentro dos padrões. Eu usei técnicas. Eu não tive tecnologia, mas eu tive técnica na hora de produzir. Porque a Ana me ensinou que se eu envasar ela quente, vedar e virar, vai formar o vácuo. E aquilo ali vai auxiliar no meu shelf life, não é mesmo? Então a gente com certeza precisa olhar para esses detalhes. Isso faz sim a diferença na hora de vender. E agora, fugindo um pouquinho do roteiro, mas me veio aqui que é uma coisa, uma demanda que eu recebo quase todo dia. Qual a sua experiência com geleia zero açúcar? Você já chegou a trabalhar? Como que era a saída? Questão de Cheguei, validade? Como que foi a experiência para você? cheguei sim. Eu trabalhava com geleia sem açúcar, doce de leite sem açúcar. O doce de leite sem açúcar ele vende muito mais do que a geleia sem açúcar, não vou mentir. A geleia sem açúcar ela tinha saída, mas não era muito o produto mais vendido, não. Tá? Como que eu posso falar? Talvez não fosse tanto o público da minha loja, entende? Uhum, Geleia sem açúcar. Mas eu tinha. Esse público que procurava geleia sem açúcar era um público muito nichado. Eram pessoas diabéticas, por exemplo, que né, gostam de comer um docinho, mas não tinha aquilo ali. Então é um público muito nichado, mas que existe e consome. uhum. Tá? Ele era muito. Então, eu pergunto porque eu recebo muito essa demanda, sabe, de gente querendo aprender geleia zero açúcar. E às vezes eu tenho a impressão, claro assim, eu tenho a minha experiência, né? Uma coisa ali pequena, né? Eu não consigo ter a visão do todo, mas a impressão que eu tenho é que é super valorizado, sabe? Essa questão da geleia zero açúcar. Eu já fiz alguns testes aqui, sempre tem alguém em alguma feira, sempre alguém, você não faz geleia zero açúcar, né? Se tivesse eu comprava. E aí eu já fiz testes levando geleia zero açúcar e aí chega lá na hora não vende assim como eu achei, sabe? Que de fato tinha aquela super demanda para uma geleia zero açúcar. E a questão da conservação é um empecilho, né? Nesse tipo de geleia, né? Adoçada com adoçante ou 100% fruta. Até por isso que eu tenho uma relutância ali em trabalhar com esse tipo de produto, justamente porque a validade, para mim, assim, se não tem uma validade segura, um tempo hábil ali, eu não vejo como um produto
para mim faça sentido, sabe? Eu acho que é uma coisa assim, para você trabalhar muito sob demanda ali, né? Uma coisa bem direta, mas não com as revendas, com uma coisa para quem pensa em escalar, né? É mais difícil. Eu acredito que essa questão, Ana, está muito interligada com aquela velha máxima, fazer o básico bem feito. Primeiro, faz o básico bem feito, faça uma geleia boa, faça um produto diferenciado, faça um produto que as pessoas comprem, consumam. Faz o básico, porque o básico ele é barato, ele te exige menos e você ganha na velocidade. Quando você Você tiver tocou num corpo, ponto. aí você pensa na geleia sem açúcar. Você tocou num ponto muito, muito, muito importante, de fato. Se você não tem nem experiência com a geleia com açúcar, né? Se você não entende os processos, se você não sabe como que é a conservação da geleia tradicional, que é mais fácil de se trabalhar, fica Uhum. difícil você pular essa etapa, né? Você está querendo passar o carro na frente dos bois, como a gente fala em Total, Minas, né? total. A geleia zero açúcar, ela tem esse desafio, né? Então, de fato, primeiro você precisa ir ali dominar a técnica básica para depois pensar em dar esse passo, né? Além. De dúvidas, a tecnologia ela é diferente. Você não está usando um meio de conservação como o açúcar. Você está usando um adoçante, pode ser um químico, né? Um produto químico que você não tem conhecimento. É diferente. Você não sabe como a fruta X se comporta com aquele componente. Entende? Não, Às vezes, é uma questão de saúde muito delicada, né? Acho que a gente está dando uma fugidinha do tema, mas eu acho que é importante tocar nesse ponto, porque nem todo adoçante. Eu não sou nutricionista também, alguém me corrija se eu estiver errado, mas justamente por isso, né? Nós não somos da área e tem adoçantes ali que nem são seguros, né? Que vão ter um pico ali de glicemia de alguma forma, enfim. Então, uhum, para trabalhar com esse tipo de produto, além de dominar a técnica, a gente tem que ter muita segurança quanto ao o tipo de adoçante, o tipo de açúcar que está sendo utilizado ali. De fato, saber o impacto que isso vai ter na saúde das pessoas, porque claro. como você disse, é um público muito nichado. Então, quem procura esse produto, às vezes, não é só a pessoa do fitness. Porque para a pessoa do fitness, né, se tiver algum problema ali, ela não tem um problema de saúde, é por uma opção, né, um estilo de vida. Mas para quem de fato tem um problema de saúde e vai procurar esse tipo de produto, a pessoa que fabrica tem que ter muita segurança do que está fazendo ali, né? Ana, eu gosto mais de trabalhar com menos açúcar do que com sem açúcar. Até onde eu fui dentro da Padaná, eu desenvolvi o meu próprio doce de leite. Foi um produto. Muito gostoso, por sinal. Pouquíssimo É, açúcar, né? Você fez milagre. exatamente. Eu, eu desenvolvi o meu próprio doce de leite, mas eu fiz uma forma de cocção diferente. E isso me resultou em um produto diferenciado no mercado. Um dos diferenciais dele era o percentual de açúcar. O percentual de açúcar do doce de leite Padaná era 7%, se eu não me engano. Era baixo Baixíssimo. de açúcar adicionado. Mas, em compensação, era um produto que o tempo de validade dele era diferente também. Era menor. Era menor. Uma coisa vai impactar na outra, Não sempre. tem como fugir, né? Não, não tem como. O alimento é uma coisa muito viva, não é uma ciência exata. Né? Então se eu reduzir o nível de açúcar, e o açúcar ele é um conservante, então isso vai me resultar em alguma coisa durante o meu. Em algum momento eu vou descobrir algo diferente. Né? Não é só o paladar. É claro que a gente buscava por um doce seguindo a legislação, tudo certinho, mas de fato o tempo de prateleira dele era diferente de um doce com 30% de açúcar. Ó, já tem gente aí querendo experimentar seu doce de É, leite, a Gustavo. Claudene é Va- minha aluna, uma querida. Vamos fazer um abaixo-assinado aqui para o Gustavo voltar a produzir o doce de leite. Hoje mesmo, inclusive, eu recebi um pedido de uma loja de Poços de Caldas para esse doce. Quem sabe a gente não volta. Ó, vamos voltar aí. É, Gustavo, então assim, se um produtor quer vender no seu empório, qual que seria a forma ideal de abordagem? Existe uma forma ideal de abordagem? Porque vou compartilhar um pouquinho da minha experiência.
Eu já abordei de diferentes formas, né? Para produtores distantes, eu mandava mensagem, tentava ali, né, uma primeira mensagem para falar com o responsável. Às vezes não recebia resposta, simplesmente me ignoravam. A gente se sente péssimo quando isso acontece. Quando eu tinha empórios ali próximos a mim, eu já pedi para ir lá levar a amostra, né? Levar para o dono degustar, conhecer o produto. Já tive experiências boas fazendo isso e experiências ruins também, né? De chegar lá e dar a amostra e a pessoa simplesmente ignorar também. Uhum. Então, assim, existe uma forma certa, assim, mais certeira de você apresentar bem o produto para quem vai revender? Ana, vendas são técnicas. Existem técnicas de vendas, então, assim, especializem-se em vender também. O vender é uma técnica, Uhum, mas eu percebi que é uma coisa muito de momento também. Às vezes você abordou a pessoa e a pessoa não estava num dia que ela conseguia te dar atenção. uhum. E aí você perdeu a venda. Então, saber ler o As cenário, pessoas. pessoas, né? O cenário, ele é importante. Você, quando você me abordou, por exemplo, eu estava em Santa Catarina, né? Tava lá ainda. Então, e eu consegui, e você conseguiu me chamar a atenção. Então, Uhum. assim, gente vendendo é o que mais tem todos os dias. Mas a forma como você se apresenta, né? Olha, eu tô produzindo uma geleia, você quer vender aí? Poxa, não é bem por aí, né? Tem que contar a história, né? Qual que é o diferencial do seu produto? E primeiramente, queira conhecer quem é essa pessoa que você vai vender. Queira ter um elo, um vínculo antes de qualquer coisa. Não Uhum. é mesmo? É diferente eu oferecer algo para quem não me conhece do que eu oferecer para alguém que me conhece já, que eu já tenho um vínculo. É muito diferente, são abordagens distintas. Então, queira conhecer o empório ou o supermercado antes, né? Você vai abordar um gerente de mercado, fulano, eu sei que vocês têm tantas lojas, vocês estão presentes em tantos lugares, eu consigo atender uma demanda assim, 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 assado. O meu produto existe esse diferencial. Eu sei que você trabalha com outras marcas, mas eu acredito que tenha espaço para nossa geleia, por isso. Perfeito. E a nossa, e o meu produto vai te trazer isso de resultado. Ou então eu já Maravilhoso. tenho uma pesquisa que existe uma demanda na região que você está. Você topa ser meu parceiro? Vai ser bom para você e bom para mim. Por isso. É outra abordagem, né? É outra abordagem. É... Tá todo mundo querendo ganhar a vida, gente. Ninguém tá brincando de viver. Tá todo mundo querendo ganhar o seu. Então, você precisa ter um vínculo, você precisa despertar a atenção daquela pessoa que vai vender o seu produto. Né? Então, mostre os diferenciais competitivos, se coloque à disposição, mostre que você é parceiro, que você não é só uma pessoa qualquer que quer vender e ponto final. Porque não adianta eu também ter um parceiro que na hora que eu ligo para o Ana, a sua geleia aqui, eu tô precisando de mais 10 caixas, você vira e fala, não, não consigo. Uhum. E aí, como é que eu que estou aqui na ponta com o cliente, como Como que que eu você vou resolver faz, esse né? problema? Eu te liguei para você me vender mais e você não quer me vender. Tem isso, né? O produtor também tem que saber organizadamente ali em quanto tempo e qual a quantidade de demanda, né, que ele consegue atender, né? Sem O sombra de dúvida, volume que ele consegue atender e qual velocidade ele consegue atender, né, o com empório. toda certeza. E ainda que você não tenha corpo, mas você recebeu uma demanda, cara, vira noite. Chama tia, avó, papagaio, periquito, coloca todo mundo para produzir, mas atende. Cliente você não pode. Principalmente no começo, né? É cansativo, assim, parece um pouco injusto, mas no começo é isso, não tem para onde fugir, né? A gente precisa. É normal que no começo ali a gente se sacrifique muito, né? A gente É, tenha que trabalhar muito para ganhar espaço, né? uhum, com toda certeza. E entender também que não faz parte do processo. Você vai mais ganhar não do que sim. É, eu sou experiência. Então, assim, voltando no que você falou, que eu achei muito legal sobre, às vezes, a gente pegou a pessoa num momento ruim. Uhum. Então, assim, para o produtor, principalmente o que está começando, não se sentir mal.
Porque eu me perguntava às vezes se assim, será que o problema é comigo? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu não me apresentei bem? Será que o meu produto está parecendo ruim? Mas às vezes não, às vezes é o que você falou. Você simplesmente pegou a pessoa que não estava no momento de compra, não pôde te dar atenção, ou ela não precisava daquele produto naquele momento. E aí, para o produtor não se sentir mal, não desanimar com isso, né? Não E parar ali, né? Continuar perseguindo outros ali, né? E tentando outras parcerias. com toda certeza, Ana. E assim, poxa, falou não hoje, mas amanhã pode ser que ele precise de você. E aí ele vai lembrar e ele vai te procurar. É isso. A minha melhor parceria, maior, ela demorou muito tempo. Muito tempo. A que me trazia mais volume de compra, demorou muito tempo para acontecer. Eu apresentei, não demonstrou muito interesse ali. Passou mais de um ano e aí a pessoa me procurou, assim, do nada. Eu já nem lembrava direito e aí apareceu, né? A pessoa lembrou de mim. Então, acontece também. Você tem que ser lembrado por onde você passar. Eu sempre, onde eu vou, eu gosto de saber que eu saí e vou ser lembrado em algum momento. Ah, porque você gosta de aparecer? Não, de forma nenhuma é isso. Mas você se colocar à disposição das pessoas. Se você precisar de mim algum dia, lembre-se, estou aqui. Né? A vida é Uhum. isso, essa interdependência das pessoas. A gente está sempre um ajudando o outro, um precisando do outro. Ninguém é sozinho. Então, se eu procurei aquele empório, ele não pôde me atender naquele momento, não tem por que ficar com raiva. Não tem por que ficar com ego ferido. Ego destrói qualquer negócio, gente. Ego é a pior arma que o ser humano tem apontado na própria cabeça. Então, assim, fulano, você não pode hoje ou você não quer, mas quando você quiser, eu estou à sua disposição. Meu número é esse, Ô, né? Gustavo, a Karen, ela fez uma pergunta interessante. Uhum. Bem bastidor mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ela Não, quer saber os pormenores. É até um ponto polêmico, eu queria mesmo tratar eu sobre amo esse isso, ponto, eu estou lendo aqui, inclusive. que é a consignação é uma, né? Uhum. Eu posso compartilhar a minha experiência, eu não sei o que que você pensa sobre, mas o que que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência em consignação. Você quer só dar a sua opinião seca, que eu vou dar. Aham. Pode ser, depois você fica. É, eu acho que não dá certo. Eu odeio consignado. Sabe Odeio. por quê? Eu acho que assim, minha opinião seca mesmo. A pessoa, para mim, que é bom vendedor, que acredita no empório dela e que acreditou no meu produto, não tem por que pegar consignação. Entendeu? Ela vai se ela não se ela não sente a segurança de que ela botando o meu produto dentro da loja dela, esse produto vai sair, que ela vai conseguir vender, eu também não quero essa parceria, entendeu? Eu já trabalhei assim, o produto ficou encalhado, eu sentia que o dono ali não tinha muita vontade de vender o meu produto, sabe? E Uhum. aí para ele era muito confortável ele não se esforçar para vender, porque se está lá na prateleira e a validade acabou e ele não vendeu, o problema é todo meu, É. entendeu? Ele me devolve o produto, não vendi, você se resolva aí, entendeu? Então, assim, a pessoa que eu acho que tem essa fibra, que sabe que vai vender, ela não tem por que me pedir consignação, entendeu? Ela vai me comprar esse produto para revender. Eu penso assim. Eu não tenho a menor dúvida. O consignado primeiro, o dono da venda, do ponto, ele não vai ter a responsabilidade de fazer aquele dinheiro movimentar. Não vai doer no bolso dele. É isso. Então ele não vai pegar essa responsabilidade. Enquanto eu tenho uma loja inteira para fazer rodar, eu tenho aquele produto que está ali. Para mim é muito confortável. O produto está ali. Se vender bem, se não vender, o problema não é meu. Aí fica Ou, confortável demais. Eu não vou fazer é, esforço, sendo que eu tenho 50, 60, 100, 200 tipos de produto na minha loja que eu preciso dar vazão, né? O consignado, gente, eu não acho bom. Não é bom para o produtor e também não acho bom para quem está no intermédio ali com o cliente.
Tô vendo comentário aqui de outras pessoas falando que também já trabalhou com consignado e Não tem também teve problema. problemas. É. Agora, vamos falar do não consignado. Posso falar como era a nossa relação? Claro, com toda certeza. Ó, como que eu trabalhava? E comecei assim com o Gustavo. Normalmente, quando é o primeiro pedido, eu não conheço a pessoa, não estabeleci uma relação com ela ainda. Se é alguém que eu não conheço, principalmente se é de outra cidade, o primeiro pedido eu peço à vista. Então, sempre fechei parcerias assim. O primeiro pedido, o Empório me pagou à vista. E aí, conforme essa relação, né, foi se desenvolvendo, né, você vai ganhando confiança, aí a gente consegue colocar prazos. Então, Uhum. poderia fazer, por exemplo, eu já fiz para 30 dias, para 60 dias, aí depende do volume, do que é vantajoso para você, entendeu? Do que fica bom para as duas partes. Mas a gente trabalhava assim, no começo à vista, depois estabeleceu a relação de confiança, aí a gente conseguia dar um prazo para esse empório fazer o pagamento. Confiança é construção, né, Ana? Você lembra quando você falou que ia embora do Brasil? Eu, com toda a cara de pau que eu tenho, virei pra ela e falei assim: olha, tá, mas a sua geleia vai ter que ficar até você voltar. Foi ou não E foi? precisou de um estoque grande, né? Porque seria para vários meses, né? Exato, eu peguei um estoque maior e tudo, e eu propus a Ana. Eu falei assim: olha, eu não consigo te pagar tudo, porque é muito difícil, gente. Enfim, a gente tem que dar o passo conforme nossa perna aguenta. Não tem como você tirar um caixa ali, tipo assim, meses de estoque Para um adiantado, né? fornecedor só, né? Não, não tem como, isso é impossível. Então eu virei para ela e falei assim: olha, você vai, eu vou te montar um pedido e tem como eu ir te pagando mês a mês? Né, Ana? Foram Foi. 6 meses, não foi? Foram. E Foi. pagou direitinho, gente. Ó, Bom dia pagador. combinadinho, o Pix estava ali caindo na conta. Exatamente isso. Então, a confiança, eu acho que ela é o maior ingrediente que a gente vai ter dentro de negócios. É você confiar no seu fornecedor e o seu fornecedor confiar em você também, tá na ponta. O Gustavo é mal pagador. Além de você não querer vender para mim, você vai falar para outros produtores que eu não pago bem. Sim, é verdade. É claro que não existe ser humano perfeito. A gente vai ser falho em vários aspectos. Mas eu sempre honrei pela minha dívida. Primeiro eu pago o que eu tô devendo. Se sobrar, aí a gente vive um pouco. Era É assim isso aí. que a banda tocava. A produção tá me lembrando aqui de uma tentativa de golpe que a gente sofreu. Uma pessoa entrou em contato com a gente para fazer um pedido. E assim, eu vou falar bem claro como que eu trabalho. Assim, a gente não é muito burocrático, né, Gustavo? Tipo, eu nunca tirei um pedido formal para você, tipo assim, um pedido ali escrito, tudo direitinho, né? Assim, a gente emite a nota fiscal, mas digamos, não tem uma ordem de pedido assim. Uhum. Antes, né, quando você me faz o pedido. Você me manda ali, né? Eu te mandei no WhatsApp, aí você me mandou o pedido, eu embalei o pedido, tirei a nota fiscal, te mandei e era isso. Era assim que eu trabalhava com todos os meus parceiros. E aí, uma pessoa entrou em contato comigo para fazer um pedido de uma outra cidade e ela queria formalmente ali que eu escrevesse, fizesse uma coisa formal já no começo, sabe? Não era a nota fiscal, era uma coisa formal ali para iniciar o pedido. Que eu escrevesse as condições de pagamento, que eu discriminasse todos os sabores, enfim, coisas do tipo. E, e aí falou que era de uma empresa muito grande, contou uma história assim. No começo faz até o olho brilhar, né? Se você não tiver uma maldade ali, no começo você até se empolga e acha que é de fato. Mas a gente foi achando meio estranha essa história. Eu nem lembro muito bem os pormenores, porque faz tempo. Mas no final das contas era uma tentativa de golpe, sabe? Não existia empresa nada e assim, pedindo negociação de pagamento assim com prazos, né? Uhum. E a gente nunca fazia isso para quem a gente não conhecia, né? Quando era o primeiro pedido. E aí a gente tomou a decisão de não aceitar esse pedido, de encerrar ali, e foi muito bom, porque de fato era uma tentativa de golpe. Então, assim, se você não conhece, se é uma pessoa de longe, porque assim, às vezes você não conhece, mas é um empório ali da sua cidade.
Uhum. Entendeu? Que o estabelecimento está ali, a pessoa, você sabe, né, mais ou menos quem são as pessoas, onde ela mora, enfim. É um pouco menos arriscado, mas alguém de longe que você não conhece, aí é de fato bem arriscado você trabalhar com qualquer outra forma de recebimento que não seja à vista. E hoje em dia, com tanta internet, né? A gente acorda com a internet e dorme com a internet. Virou parte da nossa vida. Então tá muito fácil de qualquer ser humano ter acesso à nossa vida. Né? Não somente a número de telefone, né? Mas dados pessoais também. Enfim, eu também passei por uma situação dessa. De repente apareceu um interessado em comprar 1 tonelada de café que é para exportação. É. Falei, porra, vambora agora. Eu tenho fornecedor. O olho brilha, né? Se tiver, eu crio fornecedor. Nem que eu tenho que plantar o café, mas vamos vender esse café, né? E aí eu falei assim, tá, mas ele quer 1 tonelada de café e ele tá pagando a mais na saca e nós estamos na safra, né? Então aquilo ali, geralmente o golpe ele vem com sinais muito Vem claros. com sinais de alerta, né? É exatamente isso. Eu falei, tá, beleza, amigão, claro, vambora. E eu fui dando corda. E aí eu chegou um momento e falei, me passa o CNPJ aí. Aí passou o CNPJ, pasmem, passou. Joguei no Google e fui procurar o endereço daquela empresa, né, daquela filial. Aquele CNPJ estava caindo numa rua, numa casa super esquisita, em Curitiba. Você não tem como isso Uhum. é verdade, é um absurdo. E aí eu falei, seu fulano, entrei com contato dos meus fornecedores, que são amigos até hoje, graças a Deus, os meus fornecedores, eu criei uma relação muito bacana, a maioria deles. É, Fulano, eu tô com essa proposta aqui. O que você acha, pessoal? Não tá com cara boa, não. Você fechou, acabou, não tem mais papo. E outra, insisti muito, Fulano, minhas condições são essas. Vai pagar? Se não, é próximo. Vambora. É isso aí. Então é assim, gente. É N formas de se trabalhar, né? É tudo conversado, né? Combinado não sai caro, né, Não Gustavo? sai caro de forma É alguma. estar aberta a conversar, é não ter. Me perdeu a palavra. Não é vergonha. É não tratar como tabu, entendeu? Conversar claramente mesmo com o seu parceiro, entendeu? Quais termos de recebimento fica bom para você e o que que fica bom para ele, entendeu? Chegar no meio termo ali para todo mundo. Eu acho que esse início de empreendedorismo, a gente tem uma dificuldade de diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica. Eu, como pessoa jurídica, eu não posso negociar como pessoa física. As minhas condições de pagamento não é igual eu vou numa loja, passo um cartão ou pago à vista uma calça jeans. Ali trata-se do meu negócio. O meu negócio tem condição de fazer esse negócio. Não sou eu. Entende? Então a gente precisa ter isso desde o início muito claro. A minha produção de geleia é essa e eu sou. São coisas distintas. Né? Então, uma forma de negociar é totalmente diferente da outra. É isso aí. Deixa eu ver aqui se a gente deixou alguma coisa. Vocês têm pergunta, gente? É, Estamos façam com perguntas. quase 1 hora já. Se alguém tiver pergunta, fica à vontade para fazer. Acho que não. Bom, então, Gustavo, se tem mais algum comentário que você queira fazer? Alguma experiência que você ache legal compartilhar com a gente? O que eu acho, eu não sei se eu falei, né? Mas no caso, a Fruti Afeto, ela vende muito, principalmente o Dia das Mães, por exemplo, agora. Né? A Fruti Afeto, ela tem uma aparência muito delicada, muito, literalmente, afetuosa, né? É. Não é só o nome, mas aquele paninho que você coloca na tampa, com aquela forma de dar o lacinho. Depois você criou também as sacolinhas de pano, né, da Fruta e Afeto. Poxa, aquilo ali fazia muita diferença na hora de vender. Esse cuidado, esse carinho, ter esse zelo pelo produto é muito bacana, interessante, e vai fazer com que você venda mais. Produtos como O... Tem aí uma... tem.
pergunta sobre produtos com pimentas. Tem bastante saída. Poxa, geleia de pimenta era a que mais vendia na Padaná. E eu tinha abacaxi com pimenta, vendia muito. Pimenta defumada vendia muito. É, pimenta normal vendia muito. Tudo com pimenta, eu não sei o motivo, mas pimenta vende muito. De Geleia de... vários níveis de picância ou as mais picantes saíam mais? Não, tô qualquer. Falou que é pimenta, o pessoal adora pimenta. É um. Combina muito com bastante coisa, né? É. Churrasco. Você E o estava legal, falando, coisa que eu não perdão. falei, que eu acho muito interessante, não é porque vocês estão trabalhando com geleia que vocês têm que pensar somente em harmonizações doces, viu, gente? A geleia ela harmoniza muito com carnes, com queijos, muito com coisa salgada, né? A gente pensa que o doce vai ser sempre só doce, e não é o caso das geleias. Estava falando da identidade visual da Fruti Afeto, que é muito afetuosa, né? E Uhum. aí estou vendo alguém comentar sobre esse feedback da pimenta, né? Que contribuiu ali para a ideia. É, a identidade visual vai focar muito, vai direcionar muito o foco daquela geleia, né? Vai. Talvez quando a pessoa pense em churrasco, por exemplo, pode ser que a Fruti Afeto não seja a primeira opção na cabeça dela, É. né? Talvez, assim, para focar num churrasco, numa coisa, seja uma pegada diferente, talvez com mais informação, mais colorida. Então, assim, a sua identidade visual também vai direcionar ali O na seu cabeça do cliente em quais ocasiões, né, ela pode ser usada, né? Eu com acho que todo aqui para Fruti Afeto, por exemplo, mais quando você pensa em presente, né, em coisas mais delicadas, de fato. Não que ela também não sirva para churrasco, mas a identidade visual orienta ali, né? comida é Um uma nicho. lugar, né? A Renata, o Ana, está perguntando aqui: as geleias 100% frutas estão tomando conta do mercado? Acham que as pessoas estão deixando de lado com açúcar? Olha, Renata, eu tenho certeza absoluta que não. E isso nunca vai acontecer. Eu também acho que não, concordo. Eu Não. acho que é superestimado. Eu acho que dá pra gente fazer uma live só pra falar de zero açúcar, porque quando a gente estava comentando disso antes, já me veio. Eu lembrei de várias outras coisas, sabe? Você falou de geleia reduzida em açúcar, por exemplo. Agora, com essa nova legislação, que já nem é tão nova assim, né? Já faz uns anos que tá aí, da lupinha frontal ali de alto Hum, em açúcar, as pessoas não sabem. Mas é, aquela lupinha, assim, mesmo que você reduza o açúcar, você vai precisar colocar aquela lupinha, porque a porcentagem de açúcar por grama de produto para você ser dispensado daquela lupinha, ela é muito pequena. E o aí meu doce de acaba leite foi dispensado daquela lupa. isso, então, o seu doce de leite, mas assim, essa porcentagem para geleia talvez não é viável, Não entendeu? De via. se produzir, não é viável para validade. Então, É. assim, nossa, né, nesse assunto dá para fazer uma live de 2 horas só para falar sobre isso. Dá e tem muito estudo, porque igual, ô Renata, uma geleia 100% fruta, ela vai ser inviável economicamente. Porque só a fruta, não tem como, só o açúcar da fruta virar. A gente Não tem consegue como. sim fazer uma geleia, beleza. Pode ser que, né, enfim, saia um produto ali. Mas a geleia faz parte da receita. A geleia é ter açúcar. E o açúcar, ele contribui para a viabilidade econômica do produto. É isso que a gente tem que pensar também. Não adianta a gente pensar num produto lindo, maravilhoso, saudável, que tem um preço que ninguém pague, Exatamente que não isso. tenha margem para a gente. Eu não vou comprar uma geleia 100% fruta que custa R$ 150, 200 gramas. Isso é incabível, entende? Eu preciso muito finalizar essa aula, porque é muito rico esse assunto da Zero Açúcar. Porque, assim, é inviável economicamente, não fica tão gostoso, porque a indústria que fabrica geleia 100% fruta, ela tem artifícios para deixar com sabor bom que o pequeno produtor não consegue. Ela usa, por exemplo, suco de fruta concentrado, suco de maçã concentrado. Não é o suco de maçã que a gente compra no mercado. É um suco concentrado que tem 70% de Brix.
é um suco com 70% de açúcares natural da fruta, que a gente Imagino quão pequeno, espesso ele não é, né? a gente não consegue comprar. Ele só é vendido em grande quantidade. Então você pode até conseguir fazer uma geleia zero açúcar, 100% fruta, mas ela vai ser cara e ela não vai ser tão gostosa quanto a que a indústria consegue É. oferecer. Então, assim, infelizmente, nesse caso da 100% fruta, eu preciso tirar o chapéu para as mais industrializadas, mas elas, de fato, nesse caso, elas conseguem fazer um produto A melhor e tecnologia mais viável. tem acesso, né, Ana? O custo é diferente, é uma realidade muito distinta. É, é isso aí. Bom, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou pedir o Gustavo para então resumir tudo aqui. Dois ensinamentos, duas coisas importantes que você acha para os produtores, né? Para mim também, aprendi um monte de coisa aqui, para a gente guardar quando a gente for abordar o empório. Para quem está pensando em revenda, para quem está pensando em alavancar. Eu acredito em dois pontos, Ana, que são assim cruciais. Primeiro, conheça o seu cliente e segundo, conheça o seu produto. Uma coisa vai Perfeito. complementar a outra. Se eu não conheço o meu produto, eu não vou saber falar dele, eu não vou saber vender dele. Eu conhecia todos os produtos da Banana, todos. Eu sabia a história de todos. Conhecia mesmo, gente. Eu sabia tudo. Esse aqui é a fulana, é a Ana Barroso, que tá morando em Três Corações, que foi para os Estados Unidos, que agora tá... Eu sabia tudo da vida de todo mundo e eu contava. Então, conhecer o produto é importante, você conhecer o produto e saber para quem você quer vender. Não adianta eu oferecer água para quem não está com sede. É isso aí. Não é mesmo? Então, assim, são esses dois pontos que eu acho bem importantes, principalmente para quem está começando. Isso aí. Então, gente, vocês gostaram? Me falem aqui o que Caramba. vocês acharam. Ó, tô falando. Eu ia falar para vocês sugerirem temas para as próximas, mas eu acho que esse do açúcar, ele é quente, hein? Do zero açúcar, a gente precisa falar disso porque ele é quente. Bom, gente, eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham conseguido aproveitar. Gustavo, muito obrigada pelo seu tempo. Por Foi nada. muito bom. Eu aprendi um monte de coisa aqui também. Eu que agradeço você pelo convite. Conte comigo para o que você precisar. Pessoal que está nos assistindo também, podem me seguir aqui no Instagram, podem me mandar mensagem. Da forma que eu conseguir, eu tento auxiliar vocês também. E se eu não conseguir, com certeza a gente conhece alguém que consegue ajudar. Isso aí. Não é Isso aí, mesmo? gente. Ana, Obrigada, obrigado. Gustavo. Bom Bom final final de de semana para semana. você. Agora é sextou, né? Sextou, com certeza. Beijo, gente. Tchauzinho. Agora eu preciso descobrir onde que eu encerro a live. Alguém me ajuda. Achei. Beijo, gente. Tchau.